Desde a manhã desta terça-feira, a movimentação está sendo intensa no Fórum da Justiça Federal de Maringá. O local teve que ser adequado para abrigar o Tribunal do Júri, que vai julgar um crime ocorrido em setembro de 2005. O assassinato do auditor da Receita Federal, José Antônio Sevilha de Souza, de 43 anos. Sevilha foi morto a tiros logo após deixar a casa dos pais. Ele parou para verificar o pneu do carro e foi surpreendido pelo assassino, que o matou com pelo menos 5 tiros. Desde então, a Polícia Federal assumiu as investigações e apurou que o crime estava relacionado à função que ele exercia. Segundo a acusação, ele foi morto por ser um auditor fiscal linha dura e por ter multado uma grande empresa que trabalhava na importação de brinquedos. O proprietário dessa empresa teria contratado um matador de aluguel para matar Sevilha. Estão sendo julgados Marcos Cotilieb, o dono da empresa de brinquedos, também Fernando Raneia, que teria sido contratado para matá-lo, e o advogado Moacir Macedo, que teria ajeitado o matador para Marcos. Esse é o primeiro júri popular dos 26 anos de história da Justiça Federal aqui na cidade de Maringá. E o início do julgamento foi bastante tumultuado. A nossa equipe pôde entrar para acompanhar o início do julgamento, mas sem os equipamentos para o registro da imagem. Os advogados de defesa tentaram, pelo menos por 2 oportunidades, anular o julgamento, mas os pedidos deles foram negados pelo juiz titular aqui do júri. A defesa do acusado de ser o mandante desse assassinato está sustentando que ele não tem nada a ver com esse crime. Segundo o advogado dele, Hércio Quaresma, um dos criminalistas mais conhecidos do país, ele foi jogado no meio dessa história que envolve muito dinheiro, muita sonegação que teria ocorrido lá em 2005, aqui em Maringá. Haviam várias versões, várias linhas de investigação. Escolheram uma e escolheram o meu cliente. Fraude de 1 bilhão na Receita aqui. Fiscais corruptos na Receita daqui de Maringá. Dúvidas sobre a fidelidade com um investigador particular monitorando a vítima. Elegeram o meu cliente, que é o fraquinho da história. Agora, o que nós vamos fazer aqui hoje é buscar apresentar ao Conselho de Sentença todas as lacunas que foram identificadas no fluir do procedimento, aspas, investigatório, que teve muito mais eleição da investigação, e, ao final, quem decide são as senhoras e os seus juizados. Foram vários anos do processo em andamento. Do início até agora ele nega essa acusação contra ele. Como é que ele vai assumir algo que ele não fez? Não há a menor condição, nem sob tortura, de eu admitir que eu pratiquei o crime. Ele não tem vínculo nenhum com esse delito. Não se fez prova, inclusive, quem foi autor dos disparos. A denúncia é uma ficção. É alternativa. Eu nunca vi uma denúncia alternativa. Fulano, Beltrano ou Ciclano, Fulano, Beltrano ou Ciclano. Não estou entendendo isso mais não. A acusação tem que ser certa, tem que ser reta. Aqui é partícula alternativa ou. Então, isso vai ser decidido pela sociedade, pelo Conselho de Sentença. A morte de José Antônio Sevilha chocou Maringá à época. O crime até hoje é lembrado, além dos familiares, pelo Sindicato Nacional dos Auditores, que denuncia outros casos de perseguições. A direção do Sindifisco veio de Brasília para acompanhar o júri e pedir por justiça. Apesar de a gente não deixa de solidarizar com a família, porque foi tirada a vida de um pai de família, uma morte brutal, para nós auditores é emblemático porque ele foi morto em função das suas atribuições, no exercício das suas atribuições. Então, foi atingindo também o Estado e a sociedade. Então, todos os auditores estão acompanhando esse caso. Porque neste caso em específico, eles estavam investigando um esquema fraudulento, milionário, às vezes bilionário, de importações. Quem que pese os tributos que deixaram de ser pagos, foi um prejuízo enorme, tem 2 questões de pano de fundo ainda. Na questão de quando o produto desse entra subfaturado no mercado nacional, ele acaba acarretando uma concorrência desleal, ocasionando muitas vezes empresas que vão à falência e com isso centenas e às vezes milhares de empregos que deixam de existir. E neste caso, por se tratar de brinquedos, por entrarem muitas vezes sem as normas adequadas, muitas crianças começam a sofrer acidentes por causa disso. Então, nas nossas atribuições, não só a população pensa na questão do tributo, mas em diversos outros casos, existem muitas outras coisas que são levadas em consideração para que a gente faça
nosso trabalho. O advogado de defesa de Carlos Gottlieb é polêmico. Hércio Quaresma já atuou em casos conhecidos, como o do fazendeiro que mandou matar a missionária Dorothy Steng e ficou nacionalmente conhecido após defender o ex-goleiro Bruno, acusado de matar e sumir com o corpo da modelo Elisa Samúdio. Em Maringá, ele não deixou de criar polêmica e criticou o que chamou de falta de jeito da Justiça Federal local para realizar júris. É o primeiro júri da Justiça Federal aqui em Maringá. A Justiça Federal não tem traquejo, os magistrados aqui não têm traquejo com esse tipo de processo. E aí eu fico a me perguntar, o Código de Processo Penal hoje prevê que o julgamento pode ocorrer sem a presença do réu. Qual a necessidade de prender o réu para ele vir a júri? Você não precisa estar aqui. Mas é aquele negócio, essas questões todas serão aliadas lá dentro. É uma sequência de falhas na visão do senhor? Bem, o Moro e o Dallagnol já deram prova de como é que a banda toca na Justiça Federal, né? Ao todo, 15 testemunhas foram arroladas para serem ouvidas neste júri. O julgamento começou na manhã de hoje, mas não tem data para acabar. A expectativa dos advogados de defesa é que os trabalhos devem seguir pelo menos até a próxima sexta-feira.